bicicleta estava preparada para o Algarve Bike Challenge. Como vocês sabem, por esta altura já não há Algarve Bike Challenge. Este fim de semana foi adiado para o 11, 12 e 13 de Abril. Na minha opinião, até melhor, porque este fim de semana foi adiado por causa das condições climatéricas extremamente adversas e em Abril a probabilidade é que o tempo esteja muito melhor no Algarve. Esta peça que eu acabei de tirar é uma peça que eu já tinha preparado para levar ao dorsal. Isto é uma peça específica que foi desenhada, não por mim, por alguém muito engenhocas, que inventou isto para se poder colocar dorsais. Tem aqui uma outra versão, isto é uma versão evoluída, tem aqui uma outra versão, que esta pode levar o GPS aqui em cima. Ou seja, para quem não tem este suporte Garmin, não é Garmin, para quem não tem este suporte da GoPro por baixo, pode utilizar o próprio suporte do Garmin, encaixa, mete o Garmin aqui em cima e o dorsal vai aqui à frente. Para quem tem guiadores agora todos XPTO integrados, esta peça dá um jeitaço do caraças. Para já estou a meter a luz, vou sair para rolar, estou a contar apanhar chuva, espero que não seja muita, mas vou sair para treinar, para rolar um bocadinho. São neste momento exatamente 7 menos 10 ou 10 para as 7, dependendo do fuso horário, Porto ou Lisboa. Sim, para o pessoal que nos vê no Brasil, diz de forma diferente, basta 300 km de diferença de distância e diz-se 7 menos 10 aqui no Porto. Em Lisboa, 10 para as 7. O pessoal gosta de complicar. Está ainda escuro, mas estou a sair para rolar a minha hora e meia, 2 horinhas, mais ou menos isso, são 40 km, aos 40 km da praxe. A ver se começo a reduzir efetivamente aqui à barriguita, às pernitas, até às orelhas. Perder peso é o que eu quero dizer. Não tenho andado muito focado nesse aspecto. Ainda ontem escrevi um texto sobre compromisso. Quando eu digo compromisso, é comprometer-nos com alguma coisa. Eu sei que não tenho andado muito focado com isso. A maneira mais fácil, agora levantarmos aqui um bocadinho o véu daquilo que eu escrevia, a maneira mais fácil de nós nos focarmos com isso é assumirmos um compromisso forte, mas o compromisso tem que estar sempre relacionado com alguma coisa que nós nos vamos sentir, de certa forma, ressarcidos. E eu vou levando a coisa avante, assim, ó Pedro, sentes-te ressarcido de perder os 6 kg ou, neste caso, 8 kg que precisas de perder. 8 kg era para ficar top. E pá, se calhar não me sinto assim tão ressarcido, gosto de me ver ao espelho, se calhar não gosto de me ver neste momento com estas orelhas que um gajo ganha aqui. E pá, isto de ser macho, não digo macho alfa, como a série espanhola impecável, isto de ser macho da espécie Sapiens, o gajo acumula muita gordura aqui na cintura abdominal, o que é esteticamente uma chatice. Mas pior do que isso é ganhar em redor dos órgãos. Eu esqueci-me de ligar aqui a minha luz dianteira. A luz traseira trouxe 2, como está assim mais de noite, trouxe a TL30 e a Flare. Eu acho que a Flare está sem bateria, porque da maneira como ela se está a comportar, a Flare está sem bateria. O meu único problema com a Bontrager Flare, que para mim é a melhor luz traseira de sinalização que eu conheço, é precisamente esta questão de quando eu preciso dela está sem bateria. Dura muito pouco. Entretanto, já saiu uma versão acima desta, depois desta, digo eu, que eu espero francamente que tenha sido que eles melhoraram a bateria. Eu não comprei porque entretanto comecei a usar a TL30 da IGS, que consigo treinar uma semana inteira nestas minhas voltinhas de 2, 3 horas sem a carregar.
Nesse aspecto, é o grande ponto positivo da IGS no que diz respeito às baterias e dos seus aparelhos eletrónicos. Já o GPS, o 800 para mim, e as versões anteriores, também os outros, é a mesma coisa. A capacidade da bateria faz com que tu te apaixones pelos aparelhos. O melhor espaço de trabalho do mundo, para mim foi aquele que eu escolhi, o trabalho que eu escolhi, o trabalho que eu construí, e o trabalho que eu levo avante, e que está prestes a dar, uma vez mais um passo, que isso é mesmo passar para aquilo que podemos chamar Projeto DAL 5.0. Neste momento continuamos com a rotina. É curioso, aqui no Porto, se calhar acontece também em Lisboa, digam-me, pessoal que desse lado está em Lisboa, tu encontras dois tipos distintos de funcionamento das estradas, ou de pessoas que andam na estrada. É o pessoal que sai à rua antes das 7h30 da manhã e o pessoal que sai à rua depois das 7h30 da manhã. O pessoal que sai à rua antes das 7h30 da manhã vai a conduzir tranquilo, ultrapassa-te com distância, não buzina. Tu tens noção que a pessoa está calma. Eu não sei se esse pessoal está em direção à cama, ou seja, fez turnos da noite, ou se realmente se levantou cedo, está a levar a vida com calma, tranquilidade, não odeia ninguém, vive em paz consigo próprio. O pessoal que sai à rua depois das 7h30 da manhã são os assassinos. Insultam toda a gente, apertam, estão zangados com o mundo. É aquele pessoal que entram às 7h28, mas só saem de casa às 7h30 e acham que se forem muito rápidos, que ainda chegam a tempo. E claro que a culpa deles chegarem atrasados ao trabalho não é deles, é do ciclista. E tal como o Indguru previa, está a chover. Não, esta não é a minha rotina, esta provavelmente é a minha rotina, ou provavelmente é a minha rotina da primavera e do verão, que é levantar-me muito ceducho e sair para fazer as minhas 3 horas, mas que eu por norma só começo a trabalhar às 10 ou meio-dia. Não é minha culpa, está bem? É que o pessoal é essa hora que vem, portanto é essa hora que eu começo a trabalhar e eu utilizo amanhã para treinar. No inverno eu tenho uma rotina mais de urso, que é ficar em casa, ou não é tanto a dormir, porque eu não consigo, mas é ficar por casa a trabalhar. Só que hoje acordei, como se costuma dizer, com a pica toda. Acordei naturalmente e cheio de vontade de não ficar na cama e não ficar em casa. Saltei, vesti-me e quando dei conta, percebi que ia chover, mas já estava vestido, então disse, agora vais na mesma. Eu sou o defensor de rotinas, mas de rotinas de forma saudável, fisicamente saudável, emocionalmente saudável, e é muito difícil tu definires uma linha entre o que é saudável e o que não é saudável. É na verdade muito difícil, quer no que diz respeito, por exemplo, a rotinas, como eu estou a falar, até mesmo à questão do próprio exercício. Eu vejo muitas das vezes pessoas a prejudicar a própria saúde, não intencionalmente, mas com a perda desta noção de equilíbrio de quando é que exercício é saúde e quando é que exercício não é saúde. E atenção que nisto que eu estou a dizer eu faço também uma meia-culpa, porque isto andamos a fazer ultramaratonas, meus amigos, não é saudável, está bem? Eu não estou a dizer para vocês não as fazerem, cada um faz a por si, eu faço-as, dá-me um prazer, dá-me uma vida que eu acho que consegue ainda de alguma forma ultrapassar a parte da saúde que me pode estar a tirar. E essa saúde que me pode estar a tirar pode ser, por exemplo, se nós fôssemos medir o número de células cardíacas mortas após uma prova de XCO ou após uma prova de ultra endurance, vocês iam perceber exatamente, ou seja, em números, com dados científicos, iam perceber aquilo que eu estou a dizer. Mas falando em ciência, isso é uma coisa que eu gostava de um dia vir a validar, porque eu tentei e não encontrei, foi há uns 2 anos atrás, se a memória não me falha, e também é normal que a memória me falhe, porque estou aí para velho, e estas coisas não melhoram. Mas eu creio que foi há 2 anos atrás, andei a medir o índice de glicemia no sangue com aqueles aparelhinhos que vocês colocam por trás do braço e depois usamos uma app para tirar os valores que estão de glicose no sangue. O mesmo aparelho que as pessoas com diabetes utilizam
para fazer um controle depois das doses de insulina. O objetivo desse teste, eu acho que cheguei a fazer vídeo aqui no canal sobre isso, mas o objetivo dessa minha experiência, mim próprio, era tão só perceber como é que os géis que eu estou a tomar, que eu uso, funcionam em mim. Ou seja, quanto tempo antes é que eu tenho que tomar o gel para que efetivamente ele se encontre na corrente sanguínea disponível para depois fornecer a glicose ao músculo. Então, durante todo esse processo, eu encontrei uma outra correspondência que eu achei muito, muito interessante e que foi tão só a seguinte situação: independentemente do que eu comesse à noite, independentemente da hora ou da última refeição que eu tivesse à noite, pouco antes de acordar, o meu corpo fazia-me um ligeiro pico de glicémia. Ou seja, eu durante o sono, a glicémia subia e eu acordava aproximadamente 15 a 25 minutos depois. E isto foi consistente ao longo de todo o período que eu utilizei o dito aparelho. O que acaba por ser extremamente curioso, porque agora fala-se muito da saúde do sono e patati, e existe também aí uma outra, vamos chamar doença, vamos chamar aos fundamentalismos doença, que é contra o açúcar, porque nós vamos sempre do 8 para o 80, ou seja, passamos de uma sociedade obesa, com excesso de peso, que consome açúcar em excesso, para uma sociedade que quer abolir por completo o açúcar, não percebendo, por exemplo, que o nosso cérebro funciona essencialmente à base de açúcar e, portanto, ele é fundamental para tu pensares, para as crianças crescerem saudáveis e por aí fora. O que efetivamente não é saudável é entupir um puto de açúcar, belo gordo e balofo, e dizer: ah, ele é tão fofinho. Isso não é saudável, obviamente. Mas, tendo encontrado esta correspondência de forma consistente em mim, eu procurei estudos que pudessem relacionar, então, o despertar com essa mesma subida de glicose. Porque qual foi a minha interpretação? E até foi bastante simples. Como eu acordava sempre de forma saudável, eu quando digo de forma saudável é sem despertador. Acordo como hoje acordei, naturalmente, sem despertador, bem disposto, com energia, sem aquela sonolência, sem aquela irritação que nós acordamos. E eu comecei a relacionar que o corpo desenvolve esse processo de subida de glicose precisamente para nos fazer acordar. Talvez isso corresponda, por exemplo, à questão de que as pessoas que acordam com despertador tradicionalmente têm enxaquecas, mau humor e por aí fora. Se bem que já há estudos que relacionam, atenção, a enxaqueca precisamente com o acordar súbito com os despertadores. As pessoas que acordam de forma suave, com luz natural, têm uma redução drástica das enxaquecas em curtos períodos de tempo. Ou seja, se és uma pessoa que sofre de enxaquecas, obviamente se trabalhas por turnos não tens hipótese. Mas se és uma pessoa que sofre de enxaquecas, experimenta começar a dormir de persiana aberta e deixar-te acordar com a luz natural do dia, se tiveres essa hipótese. E vais perceber que, segundo esse estudo, e eu conheço muita gente a quem já recomendei, esta é uma razão pela qual nós em casa dormimos de persiana aberta, que isso reduz drasticamente as enxaquecas. Drasticamente, estamos a falar no espaço de um mês, por exemplo. Talvez esta questão da subida de glicose esteja também relacionada com esta questão. Porque lá está, como eu disse anteriormente, o açúcar e o cérebro estão altamente relacionados em termos de qualidade de pensamento, qualidade de funcionamento e por aí fora. Portanto, é possível que esta subida de glicose durante o sono para te fazer acordar e até as enxaquecas estejam relacionadas. Eu não encontrei francamente artigos sobre isso. Encontrei foi uma consistência nos meus valores. Tem aqui estes papa-reformas que fazem um cagaçal descomunal a aparecer-me aqui no olho do vídeo. Pá, eu considero doença, já ao nível da doença, aquele pessoal... Vou dar aqui os exemplos, pode ser uns exemplos parvos, mas uns exemplos. Que é aquele pessoal que diz: não, eu só como com sal dos Himalaias
Eu quando vou fazer xixi tenho que bater com a pila 3 vezes no urinol. Pá, fundamentalismos não. Eu acho que uma coisa equilibrada pode passar simplesmente por ter 2, 3 coisas no teu dia que tu repitas, não obrigatoriamente num horário muito específico, mas vou dar o meu exemplo. Rotinas, tentar acordar sempre à mesma hora, umas vezes custa mais do que outras, não estou a quebrar a rotina, às vezes, e eu respeito o meu corpo dizendo, não me sinto bem, vou ficar a dormir mais um bocado, o corpo está a precisar de descanso. Rotinas fixas, ler todos os dias. Atualmente estou com uma outra rotina que instituí em mim, que é escrever, ou seja, tenho 2 coisas, tenho que ler pelo menos meia hora e tenho que escrever pelo menos meia hora, mas isto são as minhas rotinas. Uma rotina importante para mim é o meu pequeno almoço. Há uma coisa que aconteceu comigo engraçada, que foi, eu era uma pessoa que ao longo dos anos eu não conseguia tomar 2 vezes o mesmo pequeno almoço, até que a última vez que fui ao nutricionista, ao Lima, e ele pôs-me a comer cornflakes de manhã, mais ou menos isso, com o meu leitinho vegetal, porque infelizmente eu não consigo atualmente tolerar leite de vaca, não consigo tolerar leite de vaca, que é curioso, é em Portugal, porque por exemplo, das vezes que eu fui à Suíça, à casa do meu irmão, consigo beber o leite que eles vendem lá, leite de vaca, de vaquinha, sem ter qualquer problema gástrico. Portanto, é qualquer coisa no leite que se consome por cá. E eu já experimentei todo tipo de leites, desde aquele leite fresco do dia, gordo, meio gordo, magro. Meus amigos, dá-me uma porca de uma azia, uma acidez, que eu só me apetece gregar-me todo. Ainda se usa o termo gregar. Rapaziada nova, se houver alguém a ver por aí, rapaziada nova é na casa dos 30, porque abaixo disso, estou a brincar. Este canal é maioritariamente para maiores de 18, e quando eu digo maiores de 18, não é em conteúdos pornográficos, que não usar por aqui, se calhar, infelizmente, dizem vocês. Mas tem muitos sites para isso. É em termos de malta que está aí a ver, dos 18 aos 64. E perdi-me no que estava a dizer. Já sei! Do pequeno almoço. E então, eu regulei ali o pequeno almoço, e então consegui, de forma consistente, ter uma rotina de pequeno almoço, que às vezes, e não são poucas, eu acordo com vontade de tomar pequeno almoço, com vontade de comer, porque anteriormente era uma guerra tomar pequeno almoço, ou seja, eu era aquelas pessoas que tomavam pequeno almoço por obrigação, não me apetecia comer, não queria, pá, era chato, era aborrecido, comia porque sim, comia porque os meus pais me ensinaram que se tem que tomar pequeno almoço, e essas coisas, e então eu como adulto obrigava-me a isso também. Agora não, embora hoje, por exemplo, não tenha sido isso que eu comi, hoje posso dizer que foi uma fatia de pão torrado, com um queijinho light barrado e 2 fatias de fiambre de frango, fumado já agora, com um cappuccino. Foi o meu pequeno almoço antes de vir pedalar. Hoje não houve café e nata, estava a chover, não me apetecia, hoje vim treinar sozinho, fui manter o ritmo. O café e nata é bom, na maior parte dos casos, quando tenho companhia. Sozinho não acho assim tanta piada, francamente. E basicamente são estas as rotinas. Eu acho que então saudável é tu teres 2, 3 coisas. E atenção nessas 2, 3 coisas, vou tocar outra vez no meu caso, no meu ponto, pode passar como uma das rotinas tu simplesmente teres uma agenda organizada. Não tens que repetir todos os dias a mesma coisa. Eu não repito. O meu dia, os meus dias são diferentes. São iguais, mas diferentes. Pessoas diferentes todos os dias, na maior parte dos casos. Reuniões diferentes, situações diferentes. Temas iguais, mas resoluções diferentes. Mas o que mantém tudo isto unido é o facto de estar organizado, de ter uma agenda, de ter um horário de trabalho, ter um horário inclusive para pousar o telemóvel. E eu acho que isso é importante. Não tens que ser um gajo fanático, porque tem que ser assim, e se não for assim já falhei. Não, mas acho que regra, sistema e organização é bom e é extremamente saudável. Portanto, meus amigos, para que isto não se torne fatidioso de verem a minha fronha e ouvirem a minha voz, eu volto no próximo. Portanto, grande abraço, eu fui.
Está aqui o exemplo perfeito da anarquia que é, ou que acontece, é um fenómeno, depois das 7h30, é anarquia absoluta, o pessoal sai tarde, depois vale tudo, é passar vermelhos, feelings a ciclistas, apertar, buzinar, insultar, estacionar o carro em cima do passeio, em segunda fila, em terceira fila, para deixar o menino ou a menina no infantário, porque eu sou mais que os outros. Vale tudo, é coboiada. Quem é a culpa disto? Obviamente, é do ciclista, meus caros, é do ciclista.